Nós não estamos entendendo porque nossa energia tem caído com frequência nas últimas semanas. Provavelmente seja alguma coisa na energia que o conselho vai tomar decisões para averiguar. Provavelmente estamos tendo picos de energia aqui no templo. Nós aumentamos o número de aparelhos que são ligados durante essa pandemia. E os irmãos sabem que a nossa energia elétrica pública não tem sido de boa qualidade ultimamente, por isso há muitas reclamações. Mas vamos estudar e vamos tentar resolver. Abra comigo a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Feche seus olhos, peça ao Senhor a palavra. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra e como ela é bela aos nossos olhos e ouvidos. Como desejamos ver o Senhor fazer coisas semelhantes entre nós para aquelas pessoas que precisam e que carecem não só da Tua atenção, mas realmente da cura da sua enfermidade. Rogamos que o Senhor estenda a Tua mão para abençoar a Tua igreja, curando os enfermos, curando também as enfermidades da alma, enchendo-nos do Teu Santo Espírito para que possamos ouvir a Tua voz e Te seguir, e seguir com perseverança. Estende as Tuas mãos sobre nós para nos abençoar e nos dar direção como nosso pastor. E que a Tua palavra seja ensinada com fidelidade para que ela tenha sobre nós a autoridade que o Senhor quer exercer. Domina sobre nós, porque sabemos que o Teu domínio é bom, que o Teu domínio é libertador, que o Teu domínio, Ele cura as nossas almas e alimenta, Senhor Deus, os nossos corações. Por isso pedimos, fala ao Teu povo com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Há cerca de 800 anos atrás, numa pequena cidade no interior da Itália, um moço rico acordou de manhã deitado na sua cama chique e boa, com aqueles lençóis limpos e perfumados. Certamente se espreguiçou, saiu, fez as coisas necessárias, tomou o seu café com a sua família e resolveu passear pela cidade montado no seu cavalo caro. Ele era cristão e havia sido criado segundo os ensinamentos da sua comunidade católica medieval, ali por volta do ano 1200 depois de Cristo. Passeando pela cidade, no caminho ele viu um leproso. À beira do caminho, pedindo esmolas, ele cutucou o seu cavalo para que ele apressasse o passo e se livrasse daquele embaraço, e também da possibilidade de ele contrair a lepra, pois naquela época era diferente de hoje, que já há cura para essa enfermidade, mas naquela época a lepra era uma das doenças mais temidas pelas pessoas. Não tinha tratamento, não tinha cura, e quem se descobrisse leproso sabia que a morte era certa e seria breve. Então ele viu o leproso,
apertou o passo do cavalo, e ele percebeu, à medida em que ia se distanciando daquele moço pedinte, e como eu disse, ele era cristão, ele começou a pensar naquilo e ele imaginou na sua mente que quanto mais ele se afastava do leproso, mais ele se afastava de Jesus. Então ele parou seu cavalo, olhou para trás, voltou com o cavalo até aquele moço, desceu do cavalo e o abraçou, sem qualquer cerimônia. O nome desse moço era Francisco, e o nome da cidade era Assis, Francisco de Assis. A partir daquele dia, ele abandonou a sua riqueza e passou a dedicar o resto da sua vida aos pobres, fazendo ele mesmo um voto de pobreza. Nós conhecemos muito a história de Francisco de Assis como o irmão Sol, o irmão Lua, né, o irmão dos animais, o São Francisco de Assis, mas muitas vezes ignoramos o fato de que foi lendo as Escrituras que ele começou a agir do jeito que nós conhecemos. A história de Jesus com este homem que nós acabamos de ler foi o que o motivou a parar o cavalo, a voltar e tomar uma atitude mais do que simplesmente passar de largo de um homem enfermo e que precisava de ajuda. O contexto do que nós acabamos de ler aqui no Evangelho de Lucas, ele está em Levítico, capítulo 13, versículo 40 a 46, que eu gostaria de ler para os irmãos, se os irmãos tiverem paciência. O texto de Levítico diz assim, Levítico, capítulo 13, versículo 40 a 46, quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca que tira vermelho, é lepra brotando na calva ou na anticalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, se a inchação da praga na sua calva ou anticalva está branca que tira vermelho, como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Isso é um texto bíblico. Essa era a forma como Deus disse para que a lepra fosse tratada nos tempos mais antigos da história da palavra de Deus. Lepra era um nome dado a uma variedade de enfermidades nos tempos bíblicos, algumas curáveis, outras incuráveis. Na pior forma, era uma doença temível e muito terrível. Ela era horrível, pois desfigurava a pessoa doente e era fatal. Quem adquiria a lepra sabia que estava à porta da morte. Por isso o texto de Levítico 13, verso 46, apontava para a quarentena e o isolamento social como a única defesa que o mundo antigo tinha contra aquela enfermidade. Às vezes nós ficamos assustados com as determinações governamentais a respeito da quarentena e do distanciamento social e até mesmo do isolamento social nessa pandemia, mas isso não era um procedimento desconhecido desde os tempos antigos da palavra de Deus. A diferença é que naquela época se isolava o doente. Hoje nós estamos isolando todo mundo, por não saber lidar com uma determinada praga. Assim como naquela época haviam pragas temíveis e terríveis que assustavam a pessoa, nós também temos as nossas. E a palavra de Deus traz ensinamento a respeito disso. E o ensinamento naquela época era que as pessoas fossem isoladas para que mais pessoas não adquirissem enfermidade e para que a pessoa não transmitisse a outros. A lepra era tratada não somente como doença, mas também ela passou a ser tratada como impureza, pois ela parecia tanto uma enfermidade espiritual como física. No decorrer da história,
a lepra passou a ser utilizada também como uma imagem de como o pecado toma conta das nossas vidas, da nossa alma, do nosso caráter e nos contamina por inteiro. Por isso, na Escritura, lepra e pecado são ligados muitas vezes. E aqui eu gostaria de pedir aos irmãos, por favor, não entendam mal, não estou aqui fazendo um juízo de valor a respeito da hanseníase e das pessoas que a contraem nesse tempo, no nosso tempo, mas nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós somos, de fato, mesmo diante da lepra hoje, que é uma doença curável, tratável, 100% de sucesso no seu tratamento, ainda assim, muitos de nós, quando olhamos para pessoas que têm hanseníase, nós a tratamos muitas vezes com desrespeito, com distância e querendo nos afastar delas. De certa forma, ela passou a prefigurar a mais evidente manifestação do pecado como uma doença que tomou conta da humanidade e que destrói a humanidade aos poucos, mas destrói totalmente. O horror da lepra naqueles tempos é muito semelhante ao que temos por alguns tipos de câncer nos nossos dias. Ao saber que nós o adquirimos, que nós o contraímos, nós entramos por um caminho de desesperança que é difícil lidar com ele. Esse efeito degenerativo e contaminante da lepra causava e ainda causa um efeito psicológico negativo nas pessoas que é profundo e é perturbador. Eu fui pastor de uma mulher que tinha lepra e que tratava, e que muitas vezes ela não ia à igreja por pura vergonha, embora estivesse fazendo o tratamento. Eu me lembro um dia que uma jovem de uma igreja que eu pastoreava chegou para mim e disse: pastor, eu adquiri hanseníase, por isso não tenho ido à igreja. E deu muito trabalho para convencê-la de que havia tratamento, de que o tratamento era eficaz, ele era apenas um pouco mais longo do que o normal, mas que se ela se submetesse a ele, em pouco tempo, no máximo em 2, 3 anos, ela estaria plenamente curada daquela enfermidade. Nós, muitas vezes, deixamos as pessoas sentirem vergonha da sua enfermidade, e muitas vezes nós ligamos a enfermidade com o pecado apressadamente. As pessoas tinham vergonha da lepra, e essa vergonha ia destruindo aos poucos a sua alma, a sua mente, o seu coração, tanto quanto a enfermidade ia paulatinamente destruindo o seu corpo. Leprosos atravessaram o caminho de Jesus várias vezes e a Bíblia diz que ele os curava. Em Lucas capítulo 7, versículo 22, Cristo mesmo diz para os mensageiros de João Batista que a cura, a purificação dos leprosos era um sinal evidente da sua messianidade, ou seja, de que Deus estava andando no nosso meio, como Ele havia prometido no passado, e que o seu reino estava entre nós. Quem sofria da doença tinha de viver em isolamento e não podia se aproximar de ninguém. Para evitar o contato acidental, eram obrigados a clamar em alta voz por onde quer que ia: Amê, 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 que em aramaico quer dizer leproso, leproso, leproso. Eles carregavam geralmente um sino preso a uma vara que eles usavam para ajudar a andar, um cajado, para que, à medida em que eles andassem, esse sino tocasse e as pessoas percebessem que o leproso estava se aproximando. Eu me lembro, quando eu era pequeno, e alguns leprosos batiam à porta da nossa casa pedindo comida, minha mãe colocava a uma distância segura. E ela era uma das poucas pessoas da nossa vizinhança que oferecia um prato de comida para aqueles homens, para aquelas mulheres que passavam pedindo. Nós temos horror à palavra leprosário, que ainda existem alguns aqui bem perto de nós. O fato é que diante de Jesus aparece um homem que não somente estava tomado pela lepra, uma enfermidade terrível, mas que tinha de enfrentar o problema do isolamento social da sociedade e tinha de gritar para que todos se afastassem dele e não se aproximassem dele.
E aí seria interessante a gente fechar os olhos e imaginar a cena. Jesus está andando, sendo seguido por uma multidão. E a multidão não vinha simplesmente da parte de Jesus para trás. Haviam aqueles que estavam também adiante esperando ele passar. E é nesse contexto de muitas pessoas ao redor de Jesus que este homem simplesmente aparece diante dele. Lucas não gasta tempo nem palavras para dizer como ele apareceu ali, simplesmente diz que ele apareceu, não sabemos de onde ele veio, por que ele estava ali no centro da cidade ou no lugar onde Jesus estava ensinando. O fato é que ele apareceu ali, e ele apareceu diante de Jesus e se dirigiu a ele sujo, desfigurado, irreconhecível, intratável, miserável, condenável e intocável. Mas ele apareceu ali diante de Jesus, dos discípulos, de toda aquela multidão, e ele veio gritando: amém, 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 imundo, imundo, para que as pessoas se afastassem, e de repente isso até foi uma vantagem, porque agora ele tinha livre acesso a Jesus. Aqui no capítulo 5, Lucas se propõe a nos mostrar a compaixão de Jesus pelas pessoas que precisam. E a pessoa que aqui precisa é um leproso que tem uma doença contagiosa e até aquela época incurável. A minha proposição é gastar um tempo falando com os irmãos a respeito desse encontro inesperado de Cristo com o leproso e mostrar que Cristo veio tocar os intocáveis com a sua graça, com o seu amor, com a sua compaixão, com o seu perdão dos seus pecados, para transformar as suas vidas e fazer delas vidas inteiras. E você observa comigo, em primeiro lugar, versículo 12, que mesmo como aquele homem estava, ele preferiu enfrentar todos os empecilhos e obstáculos para se apresentar diante de Jesus, e humildemente ele se submete à vontade de Deus. Porque o pedido dele soa para nós muito estranho. Ele diz: se quiser pode me purificar. Ele não diz: se quiser pode me curar. Isso mostra para nós que aquele homem trazia consigo o seu sofrimento e a sua dor. Por fora, o seu corpo estava sendo roído pela enfermidade, até então sem cura. Era horrível ser declarado e depois condenado à vida de leproso. Nos tempos medievais, na época de São Francisco de Assis, quando a cura da lepra ainda não tinha sido descoberta, muitas vezes o padre católico, quando ele anunciava que uma pessoa estava leprosa, ele já fazia imediatamente o ofício fúnebre dessa pessoa, antes de mandá-la embora para morrer longe, fora da cidade. Sua doença estava em estado avançado, porque Lucas diz, e os irmãos se lembram que Lucas é médico, ele estava coberto de lepra, ou seja, todo o seu corpo já estava tomado pela enfermidade. Não havia nenhuma parte dele que estava livre daquela enfermidade. Então aquele homem vem quase que literalmente caindo aos pedaços diante de Jesus. Sua vida inteira estava quebrada em pedaços na presença de Jesus, porque quem era declarado leproso, primeiro ele enfrentava a vergonha interna no seu coração de carregar em si uma enfermidade contagiosa e incurável. Segundo, ele estava quebrado pelo preconceito das pessoas em função da impureza cerimonial que pesava sobre ele. Os leprosos não podiam entrar no templo em Jerusalém, por exemplo, nem se aproximar do tabernáculo, porque eram imundos. Terceiro, ele estava quebrado pela proscrição social, uma vez que ele tinha que ser lançado, ele tinha que ser conduzido para fora do arraial, e ele viveria fora do arraial enquanto estivesse com a lepra no seu corpo. De tempos em tempos ele se apresentava ao sacerdote, mas ele só se apresentaria ao sacerdote se parecesse que a doença estava regredindo. Segundo,
Aquele homem trazia consigo o seu último fio de esperança de poder ser alguém outra vez. Ele trouxe a sua súplica a Jesus e o seu pedido é surpreendente. Se quiseres, podes purificar-me. No original, ele está simplesmente pedindo para ficar inteiro. Ele está dizendo literalmente: Senhor, me faça ser inteiro outra vez. Me devolva a minha dignidade humana para que eu possa entrar no templo e oferecer a minha adoração a Deus, para que eu possa voltar para casa e dormir na minha cama, no meu quarto, com a minha família, para que eu possa voltar a ter um emprego e um trabalho outra vez, a fim de ser útil na sociedade. É interessante que ele não pensa em primeiro lugar na cura da enfermidade, mas ele pensa na purificação, que é uma palavra religiosa. Se ele fosse declarado puro, se ele fosse purificado, ele podia, em primeiro lugar e acima de tudo, refazer o seu compromisso com Deus, de adoração e de servo. O que aquele homem sente falta, acima de tudo, é da comunhão do povo de Deus. Nós temos chamado vários irmãos a voltar para a comunhão da igreja e muitos irmãos ainda dizem: não, pastor, estou com medo. Mas o que esse homem queria, ele que havia sido forçosamente colocado no isolamento social, ele diz: eu quero voltar para a comunidade, para a comunhão, para o direito de poder entrar no templo e oferecer a minha oração. É interessante a gente fechar os olhos e tentar caminhar aqui com Jesus. Ele pede purificação e não cura, porque ele sabia que a purificação só podia ser declarada se houvesse a cura. Mas também porque reconhecia estar diante de quem não só podia curá-lo, como também tinha autoridade para purificá-lo. Lembre-se de que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele pode declarar as pessoas puras. Declará-lo cerimonialmente limpo, humanamente inteiro, socialmente aceito. Poder adorar a Deus no templo, poder caminhar entre as pessoas como alguém que faz parte, um incluído e não um excluído, não um marginal, mas alguém que está dentro, poder sentir as partes do seu corpo outra vez funcionando corretamente. Então, versículo 13, quando ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O texto diz, sem nenhum rodeio, que Jesus responde: quero, fica limpo. E um detalhe do texto é muito interessante. Ele pediu, e o seu pedido não ficou sem resposta. Mas a resposta não veio somente na declaração da cura que ele esperava. Houve mais, sempre há mais da parte de Deus, que é tão mais surpreendente e inesperado do que todo o resto. O texto diz que Jesus não só falou, que Jesus disse quero, e estendendo a mão para tocá-lo, disse: fica limpo. O que mostra para nós que o leproso havia mantido uma determinada distância aceitável entre ele e Jesus. E o Senhor Jesus estica o seu braço, estender a mão, esticar o braço. Jesus não ficou parado onde estava, Jesus foi até ele e tocou nele. E o que é interessante é que as nossas enfermidades e os nossos pecados, eles não contaminam Jesus. Mas a sua santidade e o seu amor nos contamina. Ele o tocou. Antes de dizer qualquer coisa, ele estende a mão e toca nele. Ele não teve só que tocá-lo, mas ele precisou estender o braço para alcançá-lo com a sua mão e demonstrar que tinha-se interesse nele. Ele o tocou, e há quantos anos aquele homem não sentia alguém tocando nele?
Há quantos anos o carinho, a compaixão não faziam sequer sombra sobre ele? Há quantos anos a sua noite de tormento não virava dia? A caridade que conhecia era colocada em vasilhas descartáveis à disposição desde que ele ficasse longe. E às vezes nós fazemos do mesmo jeito, nós queremos ser caridosos, mas desde que não tenhamos que tocar nas pessoas. Não há nada em nós que possa manter o Senhor afastado de nós. Nossas enfermidades não o afastam de nós. A Bíblia diz no Salmo 41 que quando nós ficamos doentes, Ele nos assiste nas nossas enfermidades e nas nossas doenças, Ele afofa as nossas camas. Eu me lembro quando eu era pequeno e eu tive uma infância cheia de problemas, garganta inflamada, ouvido esquisito, essas coisas todas. Uma vez eu senti uma dor no ouvido, minha mãe levou no médico e ela disse: olha, eu acho que tem um berno dentro do ouvido do meu filho. E o médico disse: nada, ele está com manha, dá um chazinho para ele. Era para mim. Dá um chazinho para ele que passa. A minha mãe era conhecida no Hospital Evangélico de Anápolis, os médicos morriam de medo dela quando ela levava a gente lá para ser tratado. E ela disse: não, usa o aparelho, olha o ouvido dele. E ela pegou tanto no pé do médico que ele falava: vou olhar só para mim ficar livre dessa mulher chata, essa mãe. E aí ele enfiou o aparelho no meu ouvido e na hora que ele enfiou o aparelho, o berninho apareceu. Minha mãe disse que ele deu um salto para trás: tem um berno aí. Claro que ele usou todas as técnicas, retirou, mas Deus é assim com a gente, Ele não sai, Ele não nos deixa. Quando eu ficava doente, e eu me lembro com febre ali na cama, garganta inflamada, tossindo, aquelas coisas todas, aquele febrão, 3 horas da tarde, 35 graus lá fora, minha mãe vinha, pegava o travesseiro, afofava o travesseiro, virava o travesseiro, colocava de novo. Nossa, como ficava gostosa aquela cama. Deus afofa a nossa cama quando a gente está enfermo. A nossa enfermidade não o afasta de nós, os nossos pecados não o afastam de nós, porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu sabendo dos nossos pecados, conhecendo as nossas inimizades, conhecendo cada uma das nossas fraquezas morais, e isso não o afastou de nós. Não há nada que possa nos afastar do nosso Deus. Nós somos pecadores, nós somos inimigos, nós somos fracos, nós somos ímpios. E mesmo assim Ele nos ama, e mesmo assim Ele se entrega por nós, e mesmo assim Ele vai até nós. Não há nada que nos separa do amor desse Deus. Ele não teme a nossa contaminação, pois o seu amor o levou à cruz para dissipar qualquer contaminação do pecado das nossas vidas e também das nossas enfermidades. Ele nos limpa com as suas palavras, que são tudo e ao mesmo tempo a única coisa que precisamos ouvir. Ele disse para o homem: eu quero, fica limpo. Ou seja, eu quero, fique inteiro outra vez. Ele nos recebe no meio da multidão e Ele fica ali parado à nossa disposição, à nossa frente, como ninguém ficaria. Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele nos toca, Ele nos cura, Ele nos limpa, Ele nos perdoa, Ele nos leva de volta para casa em paz. Esse é Jesus. Terceiro lugar, o texto diz que ao receber a purificação, o homem deveria seguir as instruções da palavra de Deus para a sua situação, versículo 14. Jesus diz para ele: olha, você está limpo, agora vai lá no sacerdote, cumpre o que a lei de Moisés determina para testemunho. Não há um texto na Escritura que Jesus Cristo manda a gente desobedecer a palavra. Pelo contrário,
Ele sempre obedece a palavra e Ele sempre nos exorta, nos anima, nos estimula a obedecer também. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento, no mesmo texto que diz que o leproso tinha que ser expulso do meio da sociedade, que quando a sua lepra fosse curada, era o sacerdote que tinha que declarar publicamente a sua cura e a sua purificação. Então Jesus diz: vá ao sacerdote, cumpra a ordenança da palavra de Deus. E ele vai. Jesus o curou e o purificou integralmente, mas como Jesus cumpre a lei, o enviou diretamente ao sacerdote para que esse o avaliasse e proferisse publicamente que a cura de Jesus não era charlatanice, mas era verdade. Jesus não veio para nos tapear com um discurso meloso e bonito de uma cura que não acontece. Pelo contrário, Ele cura mesmo. Nós, presbiterianos, não descremos da ação milagrosa de Deus, mas nós cremos que quando Deus cura, Ele cura por inteiro e não pela metade. É assim que nós reconhecemos um milagre. Imagine a cena. Um condenado à morte certa pela enfermidade se levantou do chão, seguro pela mão de Jesus, curado e limpo. E ele voltou para casa. No departamento infantil, nós temos uma coleção de histórias publicadas pela nossa casa editora, que conta essa história do leproso de um jeito diferente, até poético. E ela começa com o leproso dentro da sua casa, no dia em que ele descobre que está leproso. A sua esposa olha para ele e diz: olha essa mancha, isso não está certo. Aí ele vai ao sacerdote, o sacerdote diz, linguagem infantil: olha essa mancha, isso não está certo. Ele vai conversar com seus amigos, antes de conversar com o sacerdote, os sacerdotes dizem: olha essa mancha, isso não está certo. E então o desenho que vem a seguir é ele cabisbaixo, aquela cena escura, de costas saindo da cidade. E aí o que vem depois é o Jesus do desenho, dessa história. E ele fica sabendo, e ele vai até Jesus. Então Jesus o cura, e ele volta ao sacerdote, e o sacerdote diz: cadê a mancha? Ele vai para os seus amigos, cada um deles com a vara de pescar na mão, e ele diz: cadê a mancha? Então ele chega em casa diante da sua esposa e a sua esposa diz: cadê a mancha? E o desenho seguinte é dele comendo à mesa com a sua família. Jesus restaura tudo, Ele nos restaura por inteiro. Ele restaura a saúde, Ele restaura a alma, Ele restaura o nosso papel e o nosso lugar na sociedade. A humanidade que Jesus nos oferece no Evangelho é a humanidade inteira. E a pergunta que nós precisamos fazer é: quando vamos aprender a trazer todas as nossas condenações, as nossas enfermidades, as nossas frustrações, as nossas ansiedades aos pés de Jesus, que pode sim estender a mão para nós e nos curar e mostrar que está cuidando de nós? Pedro diz isso na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 6, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, vos levante outra vez. Quando vamos reconhecer que só Ele pode fazer isso nas nossas vidas? Para aquele homem, aquele toque valeu mais do que muitos livros. A sua cura foi instantânea, porque quem a fez foi Deus. Jesus é Deus, e não uma doutrina de papel. Quem conhece a Cristo sabe que também precisará conhecer a sua palavra para andar com Ele. João capítulo 7, versículo 17, o Senhor Jesus diz que se alguém quiser fazer a vontade dEle, conhecerá a doutrina, se ela é de Deus ou se ela não é de Deus. E quarto e último lugar, o texto termina numa expressão que parece um anticlímax. Curou-se o homem, enviou ao sacerdote, chega o ponto alto da história. Mas Lucas não para aí. Tem ainda o versículo 16.
no qual ele diz que aquelas pessoas ficaram admiradas de ver Jesus curando o homem. Então o texto diz que as multidões, verso 15, porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Aí Lucas quebra a narrativa. Ele, porém, diferente do que as pessoas queriam, ele se retirava para lugares solitários e orava. Esse é mais um dos textos onde Lucas mostra a dependência de Jesus para com Deus. Jesus não fica impressionado com o sucesso. Jesus não se movimenta por causa do sucesso. Jesus não veio aqui para fazer sucesso. Ele diz, Marcos capítulo 10, versículo 45, que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lucas não termina com a cura simplesmente, ele termina falando como Jesus lidava com o sucesso e com a fama. Jesus não se preocupa e não se ocupa com a manutenção da sua fama. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir as pessoas. Logo, em vez de procurar promover a sua fama, indo cada vez mais para os holofotes, ele separava tempo, se encolhia, se recolhia para falar com Deus. Por que Jesus orava? Ele orava porque ele era homem. Ele orava porque ele precisava da orientação do Pai. Ele orava porque ele precisava do cuidado do Pai, da comunhão do Pai. E ele orava porque na presença de Deus ele descansava. Jesus não estava preocupado com os números do Instagram, do Twitter, do Facebook, do YouTube ou dos canais da televisão aberta. Para eles não tinha nada de importância nisso. A lição número 1 era a seguinte: diante de todo o trabalho que eu tenho que fazer, tempo para orar. Orar para Jesus é não perder tempo, é ganhar tempo. Nós temos muita dificuldade em aprender essa lição. Nós deixamos de orar rapidamente. Especialmente quando tudo está indo muito bem, está indo tudo muito bem para Jesus, ele está ficando famoso. Mas ele não abria mão do mais importante. O mais importante é estar com Deus. Quem está com Deus pode ser bênção na vida das outras pessoas. Quem ignora Deus não pode ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas. E a pergunta que eu faço para terminar essa mensagem é a seguinte: como que isso te impacta? Francisco de Assis havia lido a história bíblica e numa manhã que ele foi cavalgar com seu cavalo, ele foi confrontado com essa verdade quando ele viu a verdade nua e crua das necessidades das pessoas diante dos seus olhos, e ele até mesmo tentou se afastar delas. Nós também podemos tocar os intocáveis por amor a Cristo e servir quem mais precisa em momentos como esse que nós estamos atravessando. Nós também podemos buscar e encontrar comunhão com Deus, em vez de ficar correndo loucamente atrás do sucesso e da fama, como muitas vezes a gente vê os irmãos, as irmãs de várias igrejas, de vários locais, simplesmente preocupados com a sua imagem perante os outros. Jesus não estava preocupado com a sua imagem perante os outros. Ele estava preocupado se eles conheciam ou não conheciam a Deus através dele. E por último, nós também podemos encontrar a Cristo no caminho e humildemente solicitar-lhe que ele nos limpe da nossa lepra. E aqui eu não estou falando da lepra como uma enfermidade física. Aqui eu estou falando da lepra como aquela enfermidade da alma. Quantos de nós estamos andando por aí
contaminados com uma enfermidade espiritual da qual nós não conseguimos nos livrar. Sentimentos ruins para com pessoas que nos trataram mal no passado, que a gente não consegue esquecer. Palavras faladas com aspereza desnecessariamente. Enfermidades por causa de pecados que a gente já desistiu de querer dominar para a glória de Deus. Situações familiares que nós deixamos para lá porque não queremos nos cansar, ou porque não queremos perder aquela pessoa que está causando mal, mas se a gente falar alguma coisa, ela vai se afastar de nós, e a gente não quer isso. E aí nós vamos nos afastando cada vez mais de Deus e adoecendo cada vez mais a nossa alma. Francisco disse para si mesmo, em cima daquele cavalo, que quanto mais ele se afastava daquele leproso, mais ele se afastava de Jesus. Quanto mais nos afastamos de Jesus, menos o veremos no caminho. A Bíblia diz que Pedro tentou seguir Jesus de longe naquela noite da traição. E aí, tentando disfarçar e ficar longe de Jesus, mas perto o suficiente para ver o que estava acontecendo, ele foi se aquecer na fogueira que as pessoas fizeram no pátio da casa de Caifás. Se algum dia você tiver condição e desejo, vá a Cafarnaum, visite a casa de Caifás, você andará no mesmo pátio onde Pedro andou. E a Bíblia diz que ele procurou se aquecer naquela noite fria ali, e a luz do fogo revelou o seu rosto, e as pessoas começaram a perguntar: mas você não é dele? Você não estava com ele? O seu sotaque é o mesmo dos galileus? E é Lucas que diz que Pedro praguejava. Pedro começou a falar palavrão a respeito de Jesus, para que as pessoas o confundissem e não pensassem que ele fosse um discípulo. Mas tem um detalhe que poucas vezes você presta atenção. Lá em Lucas 22, quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, a Bíblia diz que Jesus olha para ele através da janela. E ele vê que Jesus está olhando para ele. O que vem depois todo mundo sabe. Saindo dali, chorou amargamente e entregou sua vida para Jesus. Eu quero terminar esse texto lendo para os irmãos um poema de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor luterano alemão que viveu na época da Segunda Guerra Mundial e que participou de uma tentativa de assassinar Hitler. Ele era um pastor. Descobriram a trama, ele foi preso e ele passou 3 anos na cadeia, aguardando o seu julgamento, até que os aliados entraram em Berlim e 2 semanas antes da guerra terminar, Hitler mandou matar todos os prisioneiros. Então Dietrich Bonhoeffer foi enforcado 2 semanas antes do final da Segunda Guerra Mundial, em maio de 1945. Enquanto ele estava preso, ele se correspondia com cristãos fora da cadeia e ele escrevia alguns poemas. Um deles eu quero ler para os irmãos. Ele diz assim: quem sou eu? Frequentemente me dizem que saí do confinamento de minha cela, tranquilo, alegre, firme, como um senhor de sua mansão de campo. Quem sou eu? Frequentemente me dizem que costumo falar com os guardiões da prisão, confiada, livre, claramente, como se eu desse as ordens. Quem sou eu? Também me dizem que superei os dias de infortúnio, orgulhosa e amavelmente sorrindo, como quem está habituado a triunfar. Sou, na verdade, tudo o que eles dizem de mim? Ou sou somente o que eu sei de mim mesmo, inquieto, ansioso e enfermo, como uma ave enjaulada, pugnado por respirar, como se me afogasse sedento de cores, flores, canto de pássaros, faminto de palavras bondosas, de amabilidade, com a expectativa de grandes feitos,
temendo, impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio de orar, de pensar, de fazer, exausto e disposto a dizer adeus a tudo. Quem sou eu? Esse ou aquele? Um agora e o outro depois? Ou ambos de uma vez? Hipócrita perante os demais e diante de mim mesmo um débil acabado? Ou há dentro de mim algo como um exército derrotado que foge desordenadamente da vitória já alcançada? Quem sou? Escarnecem de mim essas solitárias perguntas minhas. Seja o que for, tu sabes, ó Deus, sou teu. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, o Senhor curou aquele leproso e fez ele ficar inteiro. Cura, Senhor Deus, as nossas enfermidades. Cura, Senhor Deus, os nossos cânceres. Cura, Senhor Deus, aquilo que agride o nosso corpo e machuca a nossa alma. Cura também a nossa alma, para que não nos entreguemos à enfermidade como um exército derrotado. Cura a nossa alma, para que nos levantemos diante do Senhor para receber a Tua mão estendida. Ou aguardemos até que ela nos toque outra vez. Ó Senhor Deus, cura as nossas enfermidades, aquelas que agridem e mancham e enfraquecem o nosso dia a dia, no nosso corpo cansado. Mas cura também a nossa alma daquelas enfermidades que ficam beliscando o nosso coração, a nossa consagração, a nossa piedade, xingando o Teu nome diante dos nossos ouvidos. Cura tudo isso que nos pressiona e tenta nos empurrar para longe do Senhor. Porque a Tua palavra nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é a enfermidade do corpo e da alma, não são as perseguições, as pressões, as más relações, não são os maus entendimentos, as incompreensões, não são as lutas, não são as derrotas, não são as vitórias, não são os lucros, não são as perdas. Nada pode nos separar do Teu amor, ó Deus. Por isso nós nos encurvamos perante a Tua face para agradecer o Teu amor por nós. E pedir que graciosamente o Senhor estendas mais uma vez a Tua mão para nos tocar, para sentirmos o Teu toque na nossa alma, na nossa fé, no nosso coração. E assim eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor traga cura para aqueles que precisam de cura, que o Senhor traga orientação para aqueles que estão em dúvida, que o Senhor traga calma para aqueles que estão ansiosos, que o Senhor traga alegria para aqueles que estão infelizes, que o Senhor traga a bênção para aqueles que estão sedentos dela e que dela precisam. Ó Pai, ouve a nossa oração é sincera, a nossa oração é submissa, a nossa oração é entregue às Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé para receber a bênção. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a reconciliação da comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós, hoje, aqui, nesse templo, e pelos séculos dos séculos,
bem como sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra. Amém e amém. Cantemos o amém tríplice. Podem se assentar, ouçamos o pós-lúdio. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.